Bom, então nós temos esse artigo aqui, eu vou compartilhar com vocês também, vou colocar nos comentários aqui do YouTube, esse artigo para vocês poderem acompanhar depois também no final do nosso aulão. Então, a gente menciona os tipos de citações e suas variações, mas a gente vai mencionar dos principais tipos de citações, porque existem vários tipos de citações, mas aqui a gente vai mencionar os principais e com eles você vai conseguir escrever toda a sua monografia. A gente vai explicando cada tipo de citação, né, as principais, e aí dando exemplos também. Então vamos iniciar. O primeiro tipo de citação que a gente vai dar de exemplo é a citação direta curta iniciando o parágrafo. Então, o que seria uma citação direta curta? A citação direta curta, ela tem algumas exigências. A gente colocou aqui, a gente especificou cada exigência específica da citação. Então, a primeira delas é que o texto ele tem que ser idêntico ao do livro. Ou seja, qualquer citação direta, você vai trazer o texto exatamente como o autor mencionou no livro. Você não vai trocar as palavras do autor, né? Como seria em outro tipo de citação que a gente vai mencionar mais para frente. Então, nesse tipo de citação, direta curta, iniciando o parágrafo, tem que ter um texto idêntico ao do livro. Você basicamente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas aí tem outras regrinhas também. Tem que informar a página. Então, é obrigatório informar a página, porque essa é uma regrinha da ABNT. Se você trazer uma citação direta e não informar a página, aí sua citação já vai enfraquecer, então não é legal. Então, obrigatoriamente tem que ter a página, isso é uma regrinha da própria ABNT. A citação direta curta, ela tem que ter aspas, ela tem que estar entre aspas e tem que ter no máximo 3 linhas. Se você ultrapassar 3 linhas, já não é mais considerada uma citação direta curta. Então, para ser citação direta curta, ela tem que ter até 3 linhas, no máximo 3 linhas. O nome do autor, ele vem fora dos parênteses, em minúsculo. Aqui mais embaixo a gente vai ter um exemplo para vocês poderem se situar melhor. Esse tipo de citação com o autor fora do parênteses pode estar dentro de um contexto maior. E citação autor-data e página vem antes das aspas. Então, citação autor-data também aí é uma solicitação da norma ABNT, né? E também tem que incluir a página e vem antes das aspas. Então, vamos para o exemplo, né? Ó, conforme Santana, aí veio aqui o autor, data e a página. Então, vem antes das aspas. Reforçando, essas aspas aqui, ela é para mencionar onde teve a fala do autor. Então, onde tem aspas aqui significa que foi o Santana que escreveu no livro dele, né, de 2004, que está na página 21. Aí tem aqui a fala do Santana, importante, aqui haja ensino e, consequentemente, aprendizagem. E para tal, é preciso que os 5 sentidos sejam estimulados. Aí aqui a gente tem uma dica, né, uma sugestão, que esse parágrafo ele pode continuar se você quiser. Então você iniciou aqui a fala do autor, né, trouxe aqui uma citação direta curta iniciando o parágrafo, e para complementar essa fala, você pode continuar aqui com suas palavras. Vamos para um exemplo dentro do Monográficos agora. Então, no Monográficos, vou aproveitar aqui o trabalho que eu cadastrei no nosso último aulão. Eu vou entrar nesse trabalho que já está cadastrado. Vou pegar esse capítulo aqui aleatório, só para a gente poder ter de exemplo também. Vou usar o nosso assistente. E aqui a gente inicia, né, no capítulo solicitando um tópico frasal do tema do capítulo. Eu peguei esse exemplo aqui porque eu sei que ele vai pedir uma citação para a gente. Então aqui no monográfico ele vai mencionar o que você vai fazer. Aqui tem os exemplos, né, do que é solicitado para o bloco. E é mencionado que ele quer uma citação que seja indireta ou direta curta. E é o nosso exemplo aqui, é uma citação direta curta iniciando o parágrafo. Descendo um pouquinho o monográfico, a gente tem alguns exemplos. Então eu vou pegar esse exemplo aqui do Gray, que eu vejo que tem uma citação direta curta, por exatamente estar especificando igual aqui no nosso exemplo, né? Ele tem aspas, tem o nome do autor, tem a página. Aqui, voltando no exemplo, ó. Tem as aspas, né? Tem o nome do autor, página, tudo certinho. Então, eu vou pegar esse exemplo, vou colocar aqui no nosso bloquinho. E aí,
A diferença é que ele fala que é iniciando o parágrafo. Então, para iniciar, o último nome do autor, ele tem que estar fora dos parênteses. A gente vai fazer essa alteração e ele tem que estar iniciando. Então, ele tem que ter um conforme, tem que ter um de acordo, né? De acordo com fulano, conforme com fulano, no caso, conforme com Santana, de acordo com Santana. Aí a gente vai fazer essa modificação porque ele aqui, no caso, ele veio no final. Então, eu vou dar um enter aqui. Vou pegar aqui o trecho do autor, né, a fala dele, exatamente como ele menciona no livro. Conforme o exemplo, então, primeiro tem que vir o sobrenome do autor no início. Então, ficaria, então, conforme Gray, né? Aí, dentro dos parênteses, vem a informação do ano de publicação e a página. Página 50. Aí continua a frase. A laringe funciona de modo similar, uma vez que ela não deixa partículas estranhas para a faringe. Aqui eu posso remover, né? Porque eu já mencionei o autor aqui no início. E como a gente deu o complemento aqui, o parágrafo ele continua se quiser. Então a gente vai aproveitar essa informação e a gente vai dar continuidade aqui também. Então veio a fala do autor e depois a gente trouxe um complemento, né? Aí o parágrafo já fica bonitinho, já vem com uma citaçãozinha ali para mostrar que você está falando com base em alguém, e depois vem um complemento, né, da fala do autor, do que o autor quis dizer. Você pode trazer esse complemento, seu parágrafo vai ficar muito bom também. Ok, então esse é o estilo da citação direta curta iniciando o parágrafo. Nosso segundo exemplo é uma citação direta curta encerrando o parágrafo. Então, ela também vai ter algumas regrinhas, né? Você vai seguir algum passo a passo. O texto também vai ser idêntico ao livro, como eu mencionei, reforçando novamente. Toda citação direta, ela é a fala do autor, você não vai modificar o texto, então tem que ser idêntico ao do livro. Você vai precisar também formar a página, porque é obrigatório, é uma regra da ABNT. Ela também tem que ser, entre aspas, no máximo de 3 linhas, né? Reforçando, como é citação direta curta, ela não pode ultrapassar 3 linhas. Autor dentro do parênteses em maiúsculo. Então, a diferença, né, que aqui ele era fora dos parênteses em minúsculo, só a primeira letra era maiúscula. Já na citação direta encerrando, o sobrenome do autor vai ser dentro dos parênteses e em maiúsculo. Esse tipo de citação com o autor dentro do parênteses sempre vem ao final de uma frase. Então, tem que ser no final da fala dele. Tem que ter um ponto final após os parênteses, né, para finalizar, mostrar que ele finalizou a ideia dele. E a citação é autor, data e página vem após as aspas, igual no exemplo aqui. Primeiro vem a fala dele, como a fala dele é uma citação direta curta, tem que ter as aspas para você mostrar para quem está lendo, né, que ali é fala do autor, não é a sua fala. E aí o nome dele vem depois das aspas. Tem que vir em maiúsculo, autor, data e página. Então vamos para o monográficos, né? Aqui o exemplo anterior ele já está nessa estrutura. Eu simplesmente vou copiar aqui e colocar ali para vocês de exemplo. Ele já está prontinho, exatamente como ele mencionou. Então, voltando, né, como ele é encerrando o parágrafo, primeiro você vai trazer um conteúdo com suas palavras, explicando um pouquinho, basicamente, o que o autor veio dizer, e depois você traz a fala do autor, né, que é onde está entre aspas aqui, você traz a fala dele para reforçar um pouquinho do pensamento do que você trouxe anteriormente. Aí tem que ter o sobrenome dele, o ano de publicação e a página, então ficaria nessa estrutura. Aí, o monográficos, ele também te dá essa sugestão, por exemplo, mas qual das duas eu vou inserir? Em que momento eu vou inserir elas, né? Como eu sei qual lugar é legal eu usar a iniciando e qual lugar é interessante eu colocar finalizando. Então, aqui no monográfico ele deu um exemplo. No tópico frasal, também pode ter uma citação direta que finalize a frase. A regra aqui é terminar com uma citação e não começar com a citação, ou seja, ele quer o nosso segundo exemplo, não o primeiro, né? Ele não quer que inicie o parágrafo, ele quer que finalize. Então, o próprio monográfico já vai te dar sugestão, qual citação inserir, em que momento, qual, né, do tipo de citação você vai inserir. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloquei da forma como ele solicitou, que foi finalizando o parágrafo,
ele já me deu a nota 10. Se eu voltar no exemplo anterior, que foi da primeira citação, ele já vai me dar uma nota inferior. Que aqui, iniciando o parágrafo, é interessante que a citação venha no final do parágrafo, né? Quando você está iniciando o capítulo. Não é legal você iniciar o capítulo já com uma citação direta nas primeiras 3 linhas. Aí aqui eu vou dar um Ctrl Z para voltar no exemplo anterior. Ó, a minha nota ela caiu, ó, 9,2. Então, quando eu clico em mostrar regras, ele vai falar, ó, o parágrafo não pode conter citação nas primeiras 3 linhas. Mesmo que ele tenha solicitado uma citação indireta ou direta curta, ele já informa que ele não quer nas primeiras 3 linhas. Então, não quer o primeiro exemplo, ele quer o segundo exemplo. Aí já dá para você se basear, para você ter uma noção, né, de qual usar. Então, vou dar aqui, pegar o exemplo da anterior, só pra gente deixar bonitinho, né, conforme o monográfico pediu. E aí você não precisa se preocupar em, qual que eu uso agora, se é o primeiro exemplo, é o segundo. O monográfico já vai te mencionando, ó. Quando eu coloquei depois das 3 linhas, ele já me deu um 10. Então, maravilha. Vamos pro exemplo seguinte. Agora, nós vamos entrar nas citações direta longa, então já vai mudar as regrinhas também. Então, o texto é idêntico ao livro, permanece, né, das citações anteriores. O texto tem que ser idêntico ao livro. Informar a página é obrigatório, então qualquer citação direta que você for usar, é obrigatório usar a página, né? Tem que ter página. Mas a fonte que eu encontrei, o artigo que eu encontrei não tem página. Então, é aconselhado trocar de fonte, né? Porque pela BNT é obrigatório ter a página. Sem aspas, então nesse caso aqui ele já não tem aspas, né? Porque ela vai ser mais 3 linhas, então ela não é direta curta, ela já é direta longa. Direta longa tem mais de 3 linhas. É recomendado que essa citação tenha um máximo de 8 linhas. Então, essa recomendação a gente conseguiu, né, observar ela depois de algumas bancas, depois de alguns orientadores que avaliaram alguns trabalhos de alguns alunos que fizeram no monográficos, porque quando o aluno chega com um parágrafo com mais de 10 linhas, né, mais de 8, 10, 15 linhas, já não é muito bem visto. Então a gente identificou que essa média de 8 linhas ela é bem aceitável pelos orientadores. Pode ser que tenha algum orientador que libere um pouco a mais dessa quantidade, mas a gente tem certeza que você seguindo essa linha, né, para essa quantidade de linhas, para qualquer parte do parágrafo que você for escrever, seu orientador vai aceitar muito bem. Né? Então você não vai correr o risco dele riscar, pedir para você diminuir. Já faz nesse equilíbrio de 8 linhas que a gente tem certeza que vai ser aceitado. Vai ser aceito pelo seu orientador. Então, aqui nesse caso, o autor ele vem fora dos parênteses e em minúsculo, desculpa. Só a primeira letra do nome dele que é maiúsculo, o restante é minúsculo. Você vai citar no parágrafo anterior, ou seja, você vai trazer uma frase antes da fala do autor em si. Recuo de 4 centímetros, então a diferença é que na citação direta curta, você traz aspas para mencionar que ali é a fala do autor, e na citação direta longa, você vai trazer um recuo de 4 centímetros, tem essa diferença. Passou de 3 linhas, é considerado citação direta longa e tem que ter esse recuo de 4 centímetros. E a fonte, ela também modifica. Então, ao invés de ser Arial 12, ela já vai para Arial 10. Isso aqui é uma regrinha da BNT, né? Mas a minha faculdade não é Arial, é Times. Mesma forma, vai ser Times, porém vai ser fonte 10 também. Então, vamos para um exemplo lá no monográfico. Aqui eu vou avançar e eu vou direto aqui para o parágrafo que pede citação direta, né? Só para poder dar de exemplo mesmo, mas depois eu volto aqui apresentando para vocês melhor. Então, aqui eu vou apagar esse que está aqui. Vou pegar do exemplo. E lá ele menciona que tem que vir no início. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou colar essa informação. Vou tirar essa formatação aqui. A formatação. Bom, aí aqui ele pede iniciando, então ele menciona que tem que ser citado no parágrafo anterior, né? Ou seja, a gente tem que trazer como se fosse uma frasezinha antes de iniciar o texto do autor em si. Eu vou pegar essa referência
Aqui é a fala do autor, né? Então, eu vou dar um enter aqui para separar. Então, seguindo as instruções, o autor fora dos parênteses em minúsculo, então vai ficar conforme Nakamura e Geus. Aí vem 2007 a página dentro dos parênteses, conforme foi solicitado. Aí aqui a gente pode fazer um complemento também para ficar bonitinho, para ter contexto com a citação. Algo como, pode-se dizer que, podemos afirmar, pode-se afirmar que. Dois pontos que a gente pode inserir esses dois pontos também para separar, para indicar que a partir dali tem a fala, né? Só que reforçando, aqui ele menciona que tem que ter esse recuo de 4 centímetros. Então, como a gente vai fazer esse recuo, né? E tem que colocar na fonte Arial 10 também. Porque no monográfico você não precisa se preocupar com isso. A citação ela já vem automática, podemos dizer. Então, como a gente faria isso para já deixar no recuo, né? Já deixar na fonte Arial 10? A gente seleciona o texto da citação. Aqui seria a fala do autor, né, onde é a fala do autor. Seleciona o texto da citação, vem aqui em estilos de texto e aqui tem a opçãozinha de citação direta com recuo, né, de 4 centímetros. Então, recuo. Aí ele fez o recuo certinho, colocou a fonte, né, em 10. Mas eu quero separar desse texto aqui, então eu dou um Enter. Ele vem separadinho, conforme o exemplo. Vem no estilo de texto e aplica ele como normal. Aí agora ele aceitou a formatação. Então, conforme o nosso exemplo, né, primeiro vem o texto em si, a gente traz um contextozinho do que vai vir na citação, né, de forma bem breve, depois vem o trecho da citação em si, com o recuo e a fonte menor. Então, o monográfico ele já te ajuda, né, nessa questão, se você precisar saber, será que está no recuo de 4? Será que não está? Então, já temos essa opçãozinha no estilo de texto que ele já vai recuar para você. O exemplo seguinte é sobre citação direta longa encerrando o parágrafo. Né? Então, ela também vai ser sem aspas e vai ter mais de 3 linhas. Se considerar a citação direta longa, ela tem que ter mais de 3 linhas. Você vai precisar informar a página, é obrigatório, de acordo com a BNT. É recomendado o máximo de 8 linhas. O autor dentro dos parênteses em maiúsculo, então o autor já vai ficar no final da citação, mas vai ficar dentro dos parênteses. Tem que ter o ponto final após os parênteses, vai ter que ter o recuo também de 4 centímetros e a fonte também vai ser Arial. Então a diferença é que não vai ter aquele contextozinho anterior, já vem a fala do autor direto, né, sem você fazer nenhuma alteração, e no finalzinho vem a referência com o sobrenome do autor, a data de publicação, o ano de publicação e a página. Então, aqui a gente já tem também um outro exemplo no próprio bloco, vou pegar o segundo exemplo, que não vai ter muita diferença, né? Porque a gente não vai precisar tirar ele do finalzinho, já vem prontinho aqui o texto. Vou dar de exemplo para vocês. Prontinho. Aí aqui seria, no caso, né, apenas aplicar o recuo. Então, para aplicar o recuo, você vai primeiro escrever no monográfico aí o seu texto, né, conforme o que o autor disse, sem tirar as palavras, as mesmas palavras do autor, e aí vai referenciar no final, coloca aí o sobrenome, o ano de publicação e a página, seleciona o seu texto, clica em estilo de texto e aplica o recuo. Ele já vai fazer o recuo certinho, né? Vai deixar na fonte 10, conforme a norma também. Agora nós vamos para o exemplo da citação indireta. Então, a citação indireta ela já tem uma pegada um pouquinho diferente. Por quê? Porque o texto ele precisa ser escrito com as palavras do aluno. Então, tem que ser com base no conteúdo do que o autor falou. Você vai precisar interpretar a citação, vai colocar com suas palavras, mas sem fugir da ideia dele. Então, alguns alunos eles têm alguma certa dificuldade, né, de falar um pouquinho com as próprias palavras. Aí, para isso, a gente tem até uma dica, que é o articulador, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, né, um articuladorzinho. Mas antes, vamos verificar quais são as regrinhas que a citação indireta precisa ter, para depois a gente passar lá para o monográfico para apresentar um exemplo. Então, é recomendado no mínimo de 8 linhas, tem que ter aí o seu parágrafo, tem que ter uma média de 8 linhas.
Os autores, ele vem fora dos parênteses em minúsculo. Citação usada para começar uma frase ou parágrafo. Então, você vai, né, iniciou o parágrafo ali, você vai usar a referência, a citação. Aí aqui tem um ponto importante, né, uma dica, uma sugestão para vocês. Escrever sem interpretar, apenas trocando palavras do autor por sinônimos, enquadra em plágio. Então, às vezes, o aluno pega ali o parágrafo do livro, né? Tenta trocar algumas palavrinhas ou outras por sinônimo. Só que quando o orientador joga no plágio, ele é identificado, porque trocou só por sinônimos. Então, o texto ele não sai muito do formato ali do livro, né? Então, o farejador consegue encontrar. Então, por isso é muito interessante, inclusive, esse articulador que a gente vai apresentar agora, né? Para te ajudar a escrever aí com suas palavras, para sair tudo bonitinho e você, né, conseguir desenvolver melhor, conseguir escrever melhor. Então, aqui eu vou avançar. Vou ter que voltar um parágrafo anterior para a gente ir para a citação indireta, que aqui já está finalizando. Eu vou voltar aqui só para apresentar para vocês. O articulador, para quem ainda não conhece, ele tem essa estruturazinha aqui, ó. Então, ele vai ter uma prévia, né? Um texto prévio, e aí vai ter alguns colchetes. Então, como funciona? Você vai substituir esses colchetes por suas palavras. Então, assim fica até mais fácil para você ir escrevendo. Aqui, por exemplo, ó, foi utilizado o articulador, né? O que está grifado aqui em verde é o texto do articulador, e o que está em vermelho é que o aluno foi complementando. Então, esse que está em vermelho é o que você iria complementando usando o articulador. Aí aqui a gente tem, né? Pode-se dizer que... Aí você vai lá no seu livro, ou procura alguma parte importante, né, que fala no livro, tira uma frase e coloca no articulador. Neste contexto fica claro que você pega uma outra informação, né, o que é que você pode afirmar em relação ao que você leu e vai complementando. O articulador, eu vou passar uma tarefinha para vocês. A gente tem vídeos no nosso canal do YouTube ensinando a usar articulador, tem dicas de citações, tem várias dicas, várias sugestões também. Eu vou entrar aqui no nosso canal rapidinho para apresentar para vocês. E aí tem dicas muito boas, a gente posta vídeo toda semana, né, para vocês poderem... Olá, estudante, eu sou o Douglas. Para vocês poderem acompanhar. Então aqui a gente também ensina a usar o articulador, tem algumas dicas, como eu mencionei, toda semana tem vídeos aqui. Eu vou mandar o link do YouTube para vocês poderem se inscrever. Nós estamos com 99 mil inscritos, quase chegando a 100, então ajuda a gente a bater essa meta. Se inscreve no nosso canal, acompanhe que a gente tem dicas toda semana e lá também vai ter dicas sobre os nossos articuladores, né? Resumidamente, ele vai funcionar dessa forma como eu mencionei. Ó, tem lá no canal também vai ter dica de citação, técnica das 5 palavras para você poder usar com o nosso articulador. Então eu vou mandar aqui nos comentários o link do nosso canal para vocês poderem se inscrever. Aí aqui, resumidamente, vai funcionar assim. Nós temos mais articuladores também aqui dentro dos nossos estilos de texto. Então, como a gente está no bloco de citação indireta, né? Aqui vai ter articuladores específicos para citação indireta. Então, a gente vem aqui em estilos de texto, ó. Na opçãozinha articulador argumentativo de citação indireta, temos 3 modelinhos. Temos outros modelinhos lá embaixo também, mas para citação são especificamente esses 3. Então, você vai primeiro clicar aqui na caixinha do Monographs, vai em estilo de texto, seleciona um articulador, citação indireta, e aí ele vai trazer um modelinho para você. Então, conforme o nosso exemplo, ó, ficaria, né, segundo Leite e Silva, 2005, e a sua fala na frente. Aqui o articulador ele vem com um exemplo, como bem nos assegura Fantini, 2007. Você vai substituir o sobrenome do seu autor, substituir o Fantini pelo nome do seu autor e o 2007 pelo livro de publicação. Aí você continua complementando, pode-se dizer que, aí você complementa. Neste contexto fica claro que, vai complementando. Eu já usei esse articulador, então eu gostaria de usar um outro, como eu faço? Você pode apagar esse, né? Vem estilos de texto, articulador argumentativo de citação indireta 2. E aí vai vir um modelinho diferente, ó. Trata-se inegavelmente de, seria um erro, porém atribuir. Assim, reveste de particular importância. Então, temos vários modelinhos que você pode usar também.
Aí aqui o exemplo ele já deu também com o início, né, da citação. Então, o nosso outro exemplo, citação indireta, encerrar parágrafo. Então, ele também tem que ser um texto escrito com as palavras do aluno, com base no conteúdo do autor. Tem que ser sua interpretação, né, suas palavras, mas tem que ser com base em algum autor, tem que ser com base no livro que você está lendo. Escrever sem interpretar, apenas trocando as palavras por sinônimos enquadra em plágio, foi o exemplo que a gente deu anteriormente. Então, precisa interpretar sim. Use os nossos articuladores, ele vai te ajudar nessa interpretação também. Os autores dentro dos parênteses em maiúsculo, então a diferença lá que era fora dos parênteses em minúsculo, agora já é dentro dos parênteses em maiúsculo. É usado para encerrar uma frase ou parágrafo, né? Então você iniciou lá, falou um pouquinho e trouxe ali a referência do autor para poder encerrar a frase. E no ponto tem que ter um ponto final, né? Ponto ao final do fechamento dos parênteses, tem que ter esse ponto final aqui. Aí no exemplo lá você também pode usar o articulador, né? E só que a diferença é que você vai trazer o sobrenome do autor no final. Desculpa, pessoal. Você vai trazer o nome do autor no final para reforçar tudo que você disse anteriormente. Então, eu peguei esse exemplo aqui, ele traz o Dolabella no meio, né? Então, eu vou tirar o Dolabella aqui e vou colocar ele no final. Tem uma coisa muito interessante, né? Que os alunos têm medo um pouquinho de cair no plágio, né? A gente sabe que isso também é um pouco preocupante. E o monográfico, ele está sempre dentro dessas áreas. Então, se a gente colocasse todo esse texto aqui e não referenciasse ninguém, né, isso acusaria em plágio. Então, o monográfico em si, ó, deixa eu voltar aqui, ele referenciou o Dolabella, a nota tá 10. Se eu tiro o Dolabella, que seria a referência, eu poderia cair em plágio. Então, o monográfico já, né, já foi estruturado, já sabendo disso, ele te dá uma nota inferior. E ele exige aqui, ó, ele mencionou, tem que ter uma citação indireta. O parágrafo deve conter uma citação indireta. Aí vamos inserir essa citação agora aqui no finalzinho do parágrafo, que foi o nosso exemplo do modelo. Dolabella, que vai entrar dentro dos parênteses. 2008, que foi o ano. Podem observar agora que na citação indireta não é obrigatório ter a página. Pode ser que sua faculdade solicite, né? Uma faculdade ou outra pode solicitar, exigir que tenha a página, mesmo sendo citação indireta, mas pela norma ABNT, a obrigação mesmo são nas citações diretas. Então, aqui tem que ter o pontinho final. Pronto, ele já me deu a nota 10, ele identificou a referência que eu inseri. Agora, o nosso último exemplo é o APUD. Acho que não precisa daquele pontinho. Do pontinho antes? Isso aqui? Esse daí. Certo. Isso mesmo, não é necessário. Aqui, finalizando, já é o suficiente. Obrigada, Douglas, pelo reforço. E o nosso último exemplo seria a expressão APUD, né? Citação de citação, que alguns alunos perguntam para a gente também sobre esse tipo de citação. Então, o APUD, ele significa citado por, né? Um autor, que você está lendo o livro ali, um autor citou um outro autor. Então, o autor do texto à esquerda foi quem citou o autor da direita. A gente tem um exemplo aqui, né? Então, o Carnegie, no livro dele, citou o Overstreet. Cardoso citou Tibio em seu artigo e você teve acesso a Cardoso, mas não tem acesso ao livro de Tibio e quer usar a mesma citação. Então, ficaria Tibio, APUD Cardoso, 2007. Né? Traduzindo, Tibio citado por Cardoso. Então, esse APUD significa citado por. Ele não é bem visto pela banca, use pouco APUD. Então, a gente dá uma dica de você usar aí uma média de até 3 APUDs, né? Sempre procure as suas próprias fontes, né? Se você encontrou o Cardoso, você pode colocar. Se você encontrou o Tibio no livro do Cardoso, é interessante que você procure pelo livro do Cardoso. O livro do Tibio. Em último caso, você vai usar o APUD, se for de extrema importância, né? Se não tiver como encontrar o livro ou qualquer outra relevância que seja para você usar o APUD. Então, evite usar o APUD, mas, né, pela ABNT também é possível fazer esse tipo de citação. O número da página seria necessário na citação,
né? Então, caso você fizesse a citação direta, sim, seria necessário, né? Porque pela BNT tem que ter a página, obrigatoriamente. Aí ficaria Overstreet, Apud, Carnegie, 2007, página 79. Se fosse no exemplo anterior, ficaria Tibel, Apud, Cardoso, 2007, vírgula, página 79. Então, se for citação indireta, o exemplo, primeiro exemplo. Citação direta, segundo exemplo. Né? Aqui no Monographs, vamos supor que o Dolabella citou no livro dele o D'Angelo e Fantini, né? Então ficaria, vamos pegar aqui, D'Angelo e Fantini, que vai ficar em maiúsculo também. Opa. D'Angelo e Fatini. Fatini, vírgula, 2007. Aí, ao invés da vírgula, vem o Apud para separar. Apud, Dolabella, 2008. E aqui, se tivesse a página, se fosse uma citação direta, né, vírgula, página, desenho da página, ponto 15. Então, esse 2007, pode ser que no livro que você usou, o Dolabella mencione que o D'Angelo e Fantini seja de 2007, mas pode ter livro que ele mencione só o nome do autor. Então, se mencionar só o nome do autor, esse 2007 sai, ficaria D'Angelo e Fantini Apud Dolabella. E se ele mencionar, você acrescenta também. Então, pessoal, a nossa explicação seria isso para as citações principais. O artigo que foi passado no nosso aulão, vou mandar o link para vocês também aqui nos comentários do YouTube.